Queridos, eu queria agora convidá-los todos a abrirem as suas Bíblias, né? É no livro de Juízes, no capítulo 1 e os versículos 7 ao versículo de número 11. Nós vamos tratar de um assunto muito importante na vida da igreja, e essa escritura, ela atende essa necessidade. Eu vou ler devagarinho, por favor, desligue os celulares, peça a Deus para falar ao seu coração, porque eu já disse aqui inúmeras vezes que não tem esta capacidade de falar a sua alma. A sua alma é privativa de Deus. A gente fala aos seus ouvidos e Deus graciosamente pega esta palavra e desce para o seu coração e ministra a sua alma. E a gente se renova, se fortalece e se apega cada dia mais ao Senhor nosso Deus. Sentados mesmos, vamos ler a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 3, versículo 7 ao versículo de número 11. 3, 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos balins e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou libertador, que os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Que Deus graciosamente se digne a ministrar nossas almas nesta noite através de sua santíssima palavra. Amém? Vamos fazer oração? Você vai orar, né? Eu presumo que você já tem orado em casa. Senhor, abençoa o culto em todas as suas partes constitutivas, que teu nome seja glorificado, que nós possamos ouvir a tua voz no santuário através de tua palavra e assim por diante. Se você orou, com certeza você vai sair daqui bastante abençoado por Deus, porque Deus, ele tem uma bênção para o culto. Quando nós nos reunimos para a celebração, com certeza, quando nós fazemos isso de coração, Deus graciosamente ministra as nossas almas e as fortalece no poderoso nome de Jesus. Pai querido, nós queremos manifestar nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos nesta noite em tua casa, diante de tua santíssima presença, para apresentar ao Senhor o culto que lhe é devido. Agradecemos o privilégio, agradecemos pela tua presença conosco, segundo nos revela e assegura a tua palavra. E rogamos nesta noite que tu abra nossas almas ao Senhor para ouvir a tua palavra. Queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa, que é cheia de majestade. Abençoa a tua igreja nesta noite, ser servido a falar a alma de cada cristão, cada pessoa que se encontra aqui na tua casa. Assim nós oramos, assim nós suplicamos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Juízes, ele é o livro que você vai encontrar após o livro de Josué. O livro de Josué é um livro de conquista. Aquela geração que sai do Egito, ela, por questão de desobediência, ela é condenada a morrer no deserto. E seus soldados, de 20 anos para cima, capazes de sair para a guerra, segundo foi o primeiro censo lá no Sinai. Aquela geração, ela foi uma geração, ela faleceu, mas Deus levantou outra geração
para entrar na terra de Canaã e conquistá-la. Essa geração que entrou foi bem sucedida, houve alguns percalços, mas eles foram vitoriosos aquilo que era propósito de Deus para eles. O texto sagrado diz o seguinte, que enquanto aquela geração vivia, o povo estava sendo fiel ao Senhor. Mas aí surge um problema que o livro de Juízes relata. Ele diz o seguinte, que depois que aquela geração faleceu, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Aí você vai começar a observar a razão do drama na vida do povo de Israel no período dos Juízes, que foi aproximadamente, uns acham que foram 300 anos, porque havia a judicatura, digamos assim, superposta, e outros acham que foram 410 anos, não importa. Eu sei que o problema é o seguinte, é que Israel, que entrara na terra de Canaã, tinha sido dividida entre as tribos de Israel, e agora uma outra geração do povo de Deus que se levantou e não conhecia o Senhor nem o seu ser. Por isso que o período de Juízes é chamado um período de anarquia na área espiritual, moral, política e assim por diante. É porque uma geração se levanta, descendente daquela geração de conquistadores, mas tinha esse drama na vida, não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Quem falhou? Porque isso preocupa, né? Porque se a ordem de Deus era para que os pais ensinassem os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, era um mandamento do Senhor para Israel. Os levitas foram distribuídos pelas 12 tribos de Israel, segundo a ordem de Deus, para que ensinassem também a palavra do Senhor, a lei de Deus ao povo de Israel. Então falharam os pais e falharam também os pastores da época, porque não ensinaram os mandamentos do Senhor ao povo de Deus. O resultado é que aquela nova geração, uma geração que não conhecia o Senhor, segundo diz a palavra de Deus, nem os seus feitos que ele realizara no Egito e no caminho do Egito para a terra de Canaã, que durou 40 anos, né, segundo diz a palavra do Senhor. Muito bem, então você pode, queridos, digamos assim, sintetizar o livro de Juízes em 4 palavras: pecado, opressão, arrependimento e libertação. Quer dizer comigo? Pecado, opressão, arrependimento e libertação. Esses são os tópicos que sintetizam o livro de Juízes. Nesse período, Deus graciosamente levantou 12 juízes que estão lá no livro de Juízes, porque ainda tem Eli e Samuel, que foram juízes de Israel, mas no livro você vai encontrar 12 juízes. Nós temos aqui a relação deles: Otoniel, Eude, Sangá, Débora, Baraque, que é uma judicatura conjunta, Gideão, Jefté e Sansão. Eles são os juízes que tiveram ações libertadoras, e os outros, Tola, Jair, Bizã, Elon e Abidom, não trabalharam na libertação do povo de Israel, apenas ensinaram e orientaram o povo naquela época de crise. Muito bem, o primeiro drama na vida do povo de Israel, nós encontramos aqui relatado no capítulo 1, no capítulo 3, no texto que eu li para os amados irmãos. O texto diz o seguinte, é bem claro aqui. Eu vou ler na versão corrigida, que eu acho aqui mais esclarecedora na minha opinião. Eu montei, digamos, o estudo, o sermão baseado nessa versão. Diz assim, né? Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus e amorreus. Estou lendo no versículo 5 até 11 agora, estou estendendo a leitura. E ferezeus, e heveus e jebuseus tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. Então, aqui já estão identificados os 2 problemas básicos daquela geração, nesse episódio de opressão por parte do rei da Mesopotâmia. Casaram-se
suas filhas e deram os seus filhos às pessoas que não eram do povo de Deus e serviram aos seus deuses. Aí diz o texto: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Balins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusá-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusá-Risataim durante 8 anos. Queridos, esse drama na vida do povo de Israel eu vejo como um drama hoje da igreja. Quer queira, quer não, a gente tem que fazer uma comparação, uma aplicação com a vida da igreja, pela seguinte razão. Olha, o pecado sempre foi e será o drama do homem. O texto sagrado diz que Deus, Ele é um Deus santo, puro e perfeito, e que Ele estabeleceu um código de ética para a igreja, como ela deveria viver, como deveria proceder para o povo de Israel e para a igreja, né? E qualquer transgressão àquele código de ética, aquela diretriz, aqueles mandamentos, era um pecado aos olhos de Deus, e isso atraía a ira de Deus para o povo de Deus. Então veja bem, a gente precisa, queridos, levar muito a sério a questão do pecado. Você não pode achar que você deve fazer o que você quiser. Há uma diretriz, há limites estabelecidos por Deus em sua palavra, e ultrapassar esse limite é transgressão, é pecado, e com certeza a ira de Deus se manifesta na vida do transgressor, a menos que haja arrependimento e libertação, que eu vou daqui a pouco desenvolver a questão. Então eu queria hoje à noite lembrar você que tenha cuidado. Você tem uma relação com Deus que é puro e perfeito, então você não pode mais viver sob o domínio do pecado. Aliás, a proposta do Evangelho é que você não viva mais dessa maneira, porque você foi liberto do pecado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos, irmãos, transgredindo a palavra do Senhor. Porque pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Nós pecamos através de palavras, pensamentos e ações. Você precisa ter a consciência aguçada pelo Espírito para saber o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus. Porque às vezes nós estamos pecando, transgredindo contra Deus e achamos que está tudo bem, e não está, queridos. Aqui esse problema especificamente do povo de Israel, na época, era justamente casamento mistos e, consequentemente, servindo a outros deuses. Porque aquela preocupação de Deus de que aquele povo de Canaã era um povo que estava condenado, debaixo de condenação de Deus. Lá no Gênesis há uma palavra pesadíssima contra os habitantes de Canaã, os cananeus. É justamente aquele episódio quando Noé, depois de sair da arca, de escapar do dilúvio, Noé, ele planta uma vinha, ele se entusiasma com vinho, se excede e fica peladão dentro de casa. E há um problema porque um filho dele viu aquele drama e foi comunicar aos outros irmãos. E o resultado é que um dos netos de Noé, chamado Canaã, o texto diz que quando Noé disse: maldito seja Canaã. Certamente aquele jovem zombou do seu avô, o desprezou, alguma coisa assim que levou a Noé chegar e jogar a culpa do pecado na vida daquele jovem, e dele descenderam os cananeus, e os cananeus estavam debaixo de maldição.
eram os habitantes de Canaã. Se você olhar o livro de Josué, até uma questão ética que muito se discute, porque Deus mandou que Israel limpasse a terra, matasse, destruísse, para que o seu povo pudesse estabelecer ali, viver uma vida com o povo da aliança do Senhor, né? É pesado dizer isso, mas está escrito na palavra do Senhor. Eu não posso viver, informar você de forma diferente. Deus é Deus, Ele é santo, Ele é puro. E queridos, aquele problema está, porque havia um mandamento lá em Êxodo, capítulo 34, 12 a 16, diz o seguinte: guarda que não faças concerto com os moradores da terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e tuas filhas se prostituindo-se após os seus deuses, façam também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Então a preocupação de Deus é que nesse relacionamento de íntimo, de casamento, místico que nós chamamos, a preocupação é que com certeza o cônjuge crente iria sofrer influência do cônjuge descrente e terminando sendo seduzido pelo pecado e erigindo Deus no seu coração diante de si. Aqui era a preocupação, era um pecado aos olhos de Deus. Paulo, ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem entre a luz e as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós, disse Paulo, sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toquei nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, em tese, um crente é para casar com outro crente. No entanto, a gente sabe que às vezes acontece esse desvio e a gente tem que abençoar. A igreja não pode estar amaldiçoando ninguém, mas há uma proibição. Havia uma proibição na lei divina quanto a isso. Aí o resultado é que aquela geração foi se dobrar diante dos deuses da terra de Canaã. O pecado de idolatria justamente era o mandamento de Deus para Israel. Olha, no Êxodo diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Hoje o protestantismo, a gente sabe, não tem nenhum ídolo em casa, como os judeus se prostituindo no passado colocaram, tanto ídolos digamos assim, nacional, porque eles tinham ídolos que eles adoravam como comunidade, e como também os ídolos do lar. E aquilo era pecado aos olhos do Senhor, porque aquela geração não conhecia Deus, não conhecia o seu caráter, os seus atributos, a sua vontade, porque os pais falharam no ensino aos seus filhos da lei de Deus. Os sacerdotes falaram, os pastores da época falaram, não ensinaram a palavra de Deus ao povo de Israel. Isso é grave, irmãos. Mas hoje em dia os crentes não têm mais, e não tem ídolos em casa, mas erigiram muitos ídolos dentro dos seus corações, do seu coração. O que é um ídolo? É tudo aquilo que você valoriza mais do que o próprio Deus. Isso é um ídolo. Pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser um filho, um automóvel, um emprego, pode ser isso, pode ser aquilo. Tudo aquilo que você coloca no seu coração como mais valioso aos olhos de Deus é um ídolo, isso é pecado de idolatria. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que disse Paulo, quieta e idolatria.
Então, queridos, o pecado é o drama do homem. E ninguém pode dizer que não tem pecado, porque se disser é mentiroso. Sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Porque mesmo um homem regenerado pela graça de Deus, e recebeu a nova vida através do Evangelho, ele ainda mantém consigo a natureza inclinada naturalmente ao pecado. Mas é a obrigação dele mortificar o seu corpo, através do Espírito que habita dentro dele. Porque onde há transgressão, atrai a ira de Deus. Foi que a irmã Jaciara pregou domingo aqui. A ira de Deus, irmãos. Ou a gente pensa, pelo fato de nós sermos crentes, salvos, a gente está isento da responsabilidade diante de Deus quando nós pecamos contra Ele? Não. Olhe, na experiência de Israel, é o livro de Juízes, é todo assim. Diz assim: quando o povo começou a servir a outros deuses, a se envolver com o pessoal daqui ficaram muitas pessoas ainda, né? A terra não foi limpa em toda a sua plenitude, ficaram algumas nações ali que ficaram como que atraindo o povo de Israel, como os filisteus, por exemplo, os jebuseus e outros povos ali. Eles conseguiram seduzir o povo de Israel, e levando ao pecado de idolatria. Aí diz o texto aqui: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. 8 anos de opressão, de dificuldade, de problema na vida, por causa da manifestação da ira de Deus sobre o povo de Israel, porque transgrediram os mandamentos do Senhor nosso Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, diz o texto. Mas puxa, o povo não era um povo de Deus, não havia uma aliança de Deus. Sim, irmãos, havia. Esse Deus que é amoroso é um Deus também que é um Deus que é justo, é puro, Ele é santo. Às vezes a gente, digamos assim, no mundo moderno, no mundo neopentecostal, esse mundo no meio evangélico hoje, a gente enfatiza mais o amor de Deus. Não está errado enfatizar o amor de Deus, mas você tem que entender que tem outra faceta do caráter de Deus, que é a sua severidade em punir o pecado nosso. É por isso que Paulo diz: considerai a bondade e a severidade de Deus em tratar os nossos problemas, irmãos, não resolvidos, não confessados, não perdoados, porque a ira de Deus se manifesta na vida da pessoa. Olha, veja o caso do nosso querido irmão Davi. Ele diz: enquanto eu me calei, quer dizer, não confessei o meu pecado, não tratei do meu pecado, o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Quer dizer, perdeu a alegria, o prazer de servir a Deus. Aí ele diz: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Enquanto eu me calei, estou citando o texto agora, envelhecer os meus ossos. Olha que coisa. Por quê? Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estilo. Quer dizer, queridos, a ira de Deus se manifesta no meio da igreja, no meio do seu povo. E quem sabe se não tem alguém aqui que está sob a ira de Deus. É preciso refletir. E uma coisa que está me preocupando é justamente
essa falta de interesse do povo de Deus pelas coisas de Deus, que eu acho um juízo tremendo. Quando o nosso coração não está sendo mais inclinado pelo Espírito para as coisas de Deus. Nós tivemos aqui hoje pelo momento devocional, quando nós falamos no Salmo 1, diz que o homem justo, aquele que não compactua com o pecado em todas as suas manifestações, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje é uma luta para trazer os irmãos para adorar e celebrar o Senhor. E nós temos aí todos os mecanismos de informação, os meios. Irmãos, é hora de refletir. Jonathan Eduardo é um pregador congregacional e pregou um sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregava e o povo caía dentro do santuário, os mortos. O impacto era grande da manifestação do poder de Deus no meio da igreja. E ele não alisou o couro de ninguém. Até colocaram aí, eu até encaminhei para o grupo da igreja, diz como um pregador antigamente falar contra o pecado, o povo se arrependia. Hoje, quando eu falo, o povo muda de igreja. Porque quer ouvir uma mensagem que amacie o ego, de alta ajuda, que venha dizer que está tudo bem. Não está nada bem, irmão, está tudo com muita dificuldade. Nós estamos vivendo uma época de apostasia, de esfriamento espiritual, e você, eu, nós somos responsáveis. Salva-te por tua vida. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Mas segundo a dureza do teu coração impenitente, tesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra, incorrupção, mas em indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já ele preparou armas mortais, e porém em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dor de perversidade, concebeu o trabalho e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova em que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua violência. Então ele se preocupa muito, saber que nós estamos lidando com Deus justo, Deus vivo, um Deus que se ira e pune o pecado. O juízo de Deus sobre o povo de Israel. O texto diz: ele os vendeu, quer dizer, entregou nas mãos do opressor. O povo da Mesopotâmia vieram entrar em Israel, escravizar o povo de Deus, o povo santo do Senhor, o povo de Deus. E Deus resolve entregar. Tá bom, vocês querem assim, então vão, sofram as consequências. Tem um episódio aqui no Juízo que o povo diz que, diz o texto, que tudo que o povo de Deus plantava, o inimigo entrava e levava. E Israel empobreceu por causa da presença do inimigo, que Deus entregou o seu povo ao inimigo. Às vezes Deus entrega. Havia na igreja de Corinto um homem que vivia sexualmente com a sua madrasta, e a igreja sabia e não tomou providência. E Paulo soube do problema.
e diz que tinha decidido, na sua autoridade que Deus lhe dera, que ele fosse entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Foi curado por Jesus Cristo. Jesus depois o encontrou no santuário e disse o seguinte: depois Jesus o encontrou no santuário, no templo, e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Quer dizer, aquele problema, aquela dificuldade foi consequência da manifestação da ira de Deus. E às vezes a gente está sob disciplina e não sabe que é uma disciplina da parte de Deus, visando a correção, a restauração. Há umas palavras no Apocalipse e foi dado a uma igreja: eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti tolerância, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam como dos sacrifícios da idolatria. E dele tem para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrepender das suas obras, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Então essas coisas causam temor no coração da gente, queridos. Podemos viver como nós queremos, temos que consertar a vida, tem que haver arrependimento, tem que haver uma volta para Deus. Eu falei sobre a questão do pecado, a questão da ira de Deus, o juízo de Deus. Agora vou falar sobre o papel do arrependimento na restauração da relação com Deus. Olha, está escrito na palavra do Senhor o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca. Mas quem as confessar e deixar alcançará o quê? A misericórdia. Então o caminho está aberto da restauração, da reconciliação com Deus. O caminho foi apontado pelo próprio Deus. Tem que haver arrependimento, tem que parar, voltar, deixar o que nós estamos fazendo que desagrada ao Senhor. Quando Salomão constrói o santuário, Deus se revela para ele, e o texto diz o seguinte, né? Depois de ele ter orado, ele diz o seguinte: Deus disse para ele: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, qual é o caminho? Orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, disse Deus, ouvirei dos céus, amém? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém, queridos? Você quer vitória? A vitória é uma realidade na vida da igreja, mas não há vitória sem arrependimento, sem uma volta para Deus. Você pode pregar à vontade, falando de vitória, mas não há, pode escrever, não haverá vitória se não houver arrependimento e confissão, e restauração, reparação. Não há, não tem como, porque vai contra o caráter de Deus. Como é que Ele vai conceder vitória a quem está vivendo em pecado?
tem como, queridos. Então a gente tem que reconhecer, olha, eu errei, eu estou errado, então procura voltar-se para Deus, confessa, porque Deus é um Deus misericordioso. Se o meu povo, que são pelo meu nome, diz o texto aqui, se humilhar, quanta gente aí com o cangote endurecido, como diz no interior, soberbo, arrogante, no meio do povo de Deus, olha, tem que se humilhar, porque todos que se humilhem serão exaltados, quem se exalta será humilhado. Essa é a lei de Deus. Orar, buscar a minha paz e se converter dos seus maus caminhos, aí sim abriram-se as possibilidades para a vitória do poderoso nome de Jesus. Então eu ouvirei dos céus, amém? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, queridos. Aí se cumprirá aquilo que Pedro diz, e assim virão os tempos de refrigério sobre a igreja do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempo do refrigério pela presença do Senhor. Lembre-se do filho pródigo, e caindo em si disse: quando trabalhadores do meu pai tem pão e abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi: pai, pequei contra o céu perante ti, a não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi. É preciso dar uma paradinha na vida, fazer uma retrospecção, retrospectiva lá no coração. É por isso que me sonda, meu Deus, sonda-me o coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Confessei-te o meu pecado, disse Davi, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Queridos, quando aconteceu com Israel, pecado, opressão, não foi? Falei? Arrependimento, libertação. Você quer gozar das bênçãos de Deus em plenitude? O caminho é esse. Não adianta a gente falar sobre vitória, 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 quando você não está andando nos caminhos do Senhor. Corrija-se, volte ao caminho e com certeza a bênção te alcançará. É aquilo que Nana Azevedo, que eu não conheço muito música, canta, não é isso, né? Eu não correrei atrás de bênção. Elas me alcançarão quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Vivemos em santidade de vida. Vivemos uma vida que agrada ao Senhor. Aí não há limite mais para o servo do Senhor. Por quê? Porque o libertador entra em ação. Então o povo buscou a Deus. Quando o povo lá na época de Otoniel clamou a Deus, se arrependeu, buscou a presença de Deus, Deus levanta um libertador na pessoa de Otoniel. Está escrito aqui: e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador e os libertou. Quem? Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã e Zataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã e Zataim. Quer dizer, quando a gente se arrepende, se volta para Deus, Deus, através de Jesus Cristo, nos liberta e a nossa mão prevalece para a glória de Deus. O texto diz: e a terra sossegou durante 40 anos. Olha que coisa linda. Esse, querido, é o caminho da vitória. Nós erramos, a ira de Deus se manifesta, porque Deus é justo, não vai passar a mão no pecado de ninguém. Isso é de pastor, presbítero, diácono, apóstolo, sei lá quem for.
Então, Otoniel era um tipo de Cristo, que é Jesus Cristo que liberta as pessoas, amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Às vezes o cristão é escravo. Sabia que tem cristão escravizado por pecado? Tem, infelizmente. Apesar do texto dizer, o pecado não terá domínio sobre vós, que não está debaixo da lei, mas da graça. No entanto, às vezes os crentes têm certos vícios, adquirem certas coisas que não conseguem desvencilhar, só com a ação direta de Deus. E o texto diz, veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele agiu e libertou Israel. Queridos, o Espírito de Deus é imprescindível nesta obra de restauração, de vitória na vida do cristão, porque ele foi dado à igreja, amém? Ele está dentro de você. Dê lugar ao Espírito de Deus na sua vida, deixe ele encher você, dominar a sua vida, e você será uma pessoa vitoriosa para a glória de Deus. Vai haver paz no seu coração, que o texto diz aqui, interessante, durante 40 anos Israel gozou de paz e tranquilidade, não tinha mais inimigo, não tinha mais adversário, foram todos vencidos pelo poder de Deus, através, na época, na vida de Otoniel, que foi cheio do Espírito e foi usado por Deus naquela finalidade. Jesus Cristo, queridos, é o grande libertador, amém? É Ele que nos liberta do pecado, da escravidão. O texto diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E você é um servo de Deus, você não pode viver embaraçado com o pecado. O escritor aos Hebreus diz, deixando o pecado que tenazmente nos rodeia, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Paulo disse o seguinte, aliás, Pedro disse o seguinte, esta palavra, capítulo 10 de Atos, 37, 38. Esta palavra vós bem sabeis, viu por toda a Judéia, começando pela Galiléia, e depois do batismo que João pregou. Como Deus nos deu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então você, nesta noite, você tem a chave, o segredo da vitória. Amém? Não é só exercer fé. A fé é outra coisa. É você se arrepender dos seus erros, de suas falhas, se voltar para Deus, aí você vai ter vitória, louvado seja Deus por isso. Aconteceu com Israel, acontece hoje com a igreja. E você que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, corra logo. Porque Jesus, ele está com os braços abertos para libertar você de uma vez para sempre. Ele dá uma vida abundante para a glória de Deus. Deus tem um propósito muito grande, querido, na sua vida, mas você está embaraçado pelo pecado, da negligência, da desatenção. O pastor que esteve pregando ontem à noite aqui, ele disse que o ídolo que a igreja hoje levantou no coração é esse bichinho chamado smartphone, o celular, que está tomando tempo do cristão. Chegou de uma maneira, ele está dizendo que tem um casal, que ele conversou com um casal, aí marido e mulher chegou na casa, cada um estava com o celular. Aí ele disse, tem que conversar mais, apaga esse bicho, aí desliga, vai conversa. Chega junto mais, porque vai perdendo, vai criando outro mundo, irmãos. Tem crente, pessoa que está no outro mundo. É um ídolo, é pecado contra Deus. Aí não vem mais para a igreja, chega atrasado, escola dominical já não é mais, faz parte da sua vida. As criancinhas não vêm para a igreja, porque os pais não vêm. E como é que nós vamos viver uma vida cristã desse jeito, irmãos? É hora de acordar, queridos. Nós estamos envolvidos com o maior projeto de todo o programa da humanidade, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós somos criados por Deus para gozar plenamente. É só ler o boletim. Nós começamos a publicar domingo passado sobre o breve catecismo do Westminster. Primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Gozar a Deus. Ou melhor, adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Está no boletim de domingo. Eu até hoje já fiz o desdobramento. É você estar aqui com o propósito de viver para Deus e gozar de Deus, ter prazer nas coisas de Deus. Por que muitos não começam o culto, daqui a pouco desaparecem? Cadê? Onde é que está o irmão? Tem prazer nas coisas de Deus? Não tem prazer, que tivesse ficava, estava presente. Ou Deus não está presente no meio da sua igreja? O texto não diz que Ele está, irmãos. Deus é fiel à sua palavra, cumpre-se em nossas vidas. Onde estiverem, disse Ele, 2 ou 3, reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Na presença do Senhor, diz a Bíblia, a abundância de alegria. Não, o padre é o pastor, que não sei o que conversa é essa? O padre é você. Porque o culto sou eu que faço o culto. Se eu estou bem com Deus, queridos, qualquer culto que nós tributamos a Deus é um momento de alegria e de satisfação. Seja escola bíblica, uma reunião pequenininha, ali, acolá, onde houver 2 ou 3, disse o Senhor, aí estarei eu no meio deles. Que Deus te abençoe. E a mim também, a sua família e a minha família. Mas eu torno a repetir, não haverá vitória para a igreja, para essa igreja, para você, se você não tratar a questão do pecado. Ou você trata, ou você nunca prosperará, diz a Bíblia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem as confessar e deixar, vai o que? Alcançar de Deus o que? A misericórdia, o perdão, a restauração, tempo de refrigério com a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Terminando, como Israel no passado, a igreja tem o mesmo DNA para cometer desatinos que entristece a Deus e atrai a sua ira sobre o seu povo. Misericórdia. Filimeno. Apesar de viver na dispensação da graça, não nos esqueçamos de que o Deus é o mesmo, não mudou. O pecado é coisa grave, tão grave aos olhos de Deus, que Ele puniu o seu Filho por causa dos pecados da igreja. Ou seja, o Filho de Deus levou sobre si o peso da nossa culpa. Portanto, procuramos viver uma vida que agrade a Deus, longe do pecado em qualquer de suas manifestações, pois o pecado complica a vida do cristão e o torna alvo da ira de Deus. E não há como ser um crente vitorioso. A vitória sempre passa pelo arrependimento e a consequente restauração da vida de comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.